Só é abrir. É um trabalho muito gostoso. E aí você faz o ninho. E para essa receita de massa fresca para macarrão, a gente vai precisar 4 ovos médios, farinha de trigo. Essa daí é sem fermento e a gente vai usar em torno de 3 xícaras, 400 gramas. Mas aí tem 600 gramas, porque a gente vai precisar para massa e depois polvilhar a bancada, para poder abrir a massa. E tem 2 ingredientes que eu vou usar que é opcional. Sal, que se você quiser não precisa de colocar, basta colocar na água quando for cozinhar a massa, como uma massa normal. Azeite, também é opcional. Você pode fazer a sua massa só com os ovos e com a farinha. Para cada ovo, 100 gramas de farinha mais ou menos, dependendo do local e do tamanho do ovo que você estiver usando. Essa massa a gente pode fazer na mão, você pode fazer no processador também se você tiver. Eu tenho um processador, mas eu vou fazer na mão que é para vocês entenderem bem a textura da massa, como é que ela vai ficar. É uma massa que eu já vou dizendo, ela tem que ser uma massa firme e sem bolha de ar dentro, porque senão fica como aquele macarrão estragado que você compra, velho, que fica se quebrando. Então ela não pode ter bolha de ar, é uma massa que a gente tem que sovar bem. Então você pode fazer no processador também, mas eu vou fazer na mão. Já quebrei os ovos, tá aqui os 4 ovos. É a xícara de chá que você tiver, pode ser um copinho também americano, 3 xícaras. Dá em torno de 400 gramas. 2 e 3. Reserva a farinha, pode precisar de usar mais. Vou abrir aqui um espaço. Já vou colocar aqui 1 colher de chá de sal. Isso é opcional, como eu disse a vocês. Então, coloquei o sal. Dá só uma distribuída aqui. Deixa aqui esse meio aberto. Vou colocar aqui. Vou colocar nos ovos. Para ficar tudo muito bem distribuído, eu já vou bater aqui meus ovos. Só uma ligeira batida. E vou colocar aqui, que também é opcional, 3 colheres de sopa de azeite. 1, 2, 3. Aqui, já que misturei os ovos com o azeite, e agora a gente vai colocar aos poucos. E vem aqui, ó. Já pode colocar a mão também, quem quiser, mas pode fazer isso também, misturando aos poucos. Tenha sempre 1 ou 2 ovos a mais, porque pode precisar. Dependendo da farinha que você estiver usando, ela pode puxar mais ou menos líquido. Comentem aí se vocês têm o hábito de fazer massa fresca em casa. Quem não tem, gente, comece a fazer. É uma diferença imensa, é muito mais gostosa. Gasta pouco. Porque, como eu disse, você pode fazer só com o ovo e a farinha. Uma quantidade básica é 100 gramas de farinha para cada ovo médio. Mas aí você não precisa nem de se ligar nisso, porque tem massa que você usa muita gema, que é uma massa mais gostosa. Tem a massa do macarrão, o verdadeiro macarrão bolonhesa, que é a massa verde. Muito interessante vocês começarem a fazer massa fresca em casa. Aqui já dá para colocar a mão. Vou colocar o resto dos ovos primeiro. Se precisar mais, eu vou colocar mais um ovo. Vamos aqui, misturar essa até eu poder colocar a mão. Assim, uma massa seca que a gente vai dar o ponto na mão, apertando. Não precisa de botar muita força. É mais o tempo realmente de sova. Essa massa precisa de ficar sem bolinha de ar. Aqui a gente vai começar a apertar. Se precisar, se eu ver que tá líquida, eu vou botar mais farinha. E é isso.
Vou ficar fazendo isso aqui, ó. Ainda tem farinha aqui embaixo. E a gente vai pegar toda a farinha. Essa massa tem que ficar realmente uma massa firme, sem bolinha de água. Vou ficar fazendo isso aqui e depois mostro a vocês. Ainda vou deixar meu marido assumir aqui a bancada. É ele que vai abrir essa massa. Tem mãos especiais aqui, para dar mais sabor à minha massa. Então vocês vão fazendo isso, até a mão ficar bem limpa. Certo? Então, quando eu terminar aqui eu mostro pra vocês. Preste atenção, a massa está muito úmida e elástica. Esse é meu esposo, Abílio. Olha como ela está elástica. Tá vendo a massa? E a mão dele. Tá vendo? Ainda tá grudando um pouco. E é com aquela farinha que a gente botou. Então eu vou colocar um pouco mais de farinha. Não precisa de ser nem uma xícara cheia. Você vai colocando. E sua mão esteja sempre limpa. E aí você vai fazendo isso. Vai agregar mais essa farinha até ela ficar seca. Se você colocar tipo meia xícara a mais agora, corre o risco de você precisar de mais ovos. Então você vai colocando isso. Se por acaso tiver muito pouco, assim, tipo, tiver muito seca, que eu vou mostrar a vocês ainda o ponto, pode colocar uma colherzinha de sopa de água, que não interfere tanto não. Aqui a liga é dada pelo ovo, tá bom? Então a gente vai continuar aqui amassando para mostrar o ponto para vocês. Essa massa fica elástica, mas ela fica dura e sem ar dentro. Essa massa foi sovada mais ou menos uns 15 minutinhos. Você tá vendo como ela tá bem lisa? Deixa eu mostrar de perto. Ó, uma massa bem lisa e firme. Essa massa agora precisa de descansar. Aí eu vou colocar ela dentro de um saquinho, em contato com ela, pode ser um filme plástico também, mas um saquinho é melhor. Aí eu vou colocar e vou colocar na geladeira por no mínimo 20 minutos, porque senão ela vai ficar elástica na hora que a gente for abrir, certo? Precisa do descanso. Aí aqui eu tenho esses saquinhos que eu sempre tenho guardado e só isso. Coloco em contato para não correr o risco de ressecar. E ela vai assim para a geladeira por no mínimo 20 minutos. Tá bom? Passou aqui mais de 25 minutos na geladeira. Tá bem fria. Aí aqui eu vou mostrar para vocês a forma como eu acho mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês aqui o corte, que é para vocês verem como é que essa massa fica por dentro. Ó, não tem nenhuma entrada de ar, tá vendo? Isso aqui, quando você vê isso, você vê que a massa tá perfeita. Que ela uniu bem e não ficou ar dentro. Vou guardar aqui uma parte, coloquem sempre dentro de um saquinho, para ela não ressecar. Aqui tem farinha de trigo e a gente vai dar uma boa polvilhada aqui para começar. Eu vou mostrar para vocês a forma como eu acho mais fácil. Vou dividir assim, a metade da massa em 3. E como eu vou fazer um macarrão tipo talherinho, para facilitar eu vou fazer rolinhos. Aqui você pode fazer lasanha, ravioli, gravatinha, o modelo de macarrão que você quiser. Isso aqui é uma receita de massa fresca. Coloquem aí nos comentários se vocês querem aprender outros tipos de massa fresca que eu trago para vocês. Tem massa com queijo já na massa, tem massa temperada, tem massa de beterraba. E a mais famosa que é a massa com espinafre, né? Que é a massa do macarrão à bolonhesa. Aí vocês viram, né? Eu peguei o rolinho e para facilitar, para ela ficar comprida, eu vou fazer isso. E vou deixar essa massa extremamente fina. Não precisa de botar força. Você vai estirando, estirando, estirando. Vira, se precisar de mais farinha você bota. Bem fina. Tá vendo aqui? Ela tá extremamente grossa. Ó. A massa fresca ela engrossa no cozimento.
ela engrossa um pouquinho. Então vocês tenham cuidado de deixar ela bem fininha. Aqui a minha tá meio tronchinha, então eu vou puxar pra cá. Aqui tá mais fina. Sempre passando farinha. Aí você vai igualando. Ó, tá mais ou menos igual, dá pra puxar um pouquinho mais aqui. Aqui você pega aqui, ó, com a ponta mesmo, pra não pegar essa parte aqui que você não quer mais estirar. Só pra igualar, pra você não ficar cortando tanta massa e não precisar de ficar utilizando mais farinha, mais farinha, mais farinha. Então aqui a gente vai só crescer a massa agora. Olha que massa grande já. Essa massa do jeito que tá aqui, você já pode cortar os quadrados, ir separando num plástico e pode congelar assim. E pode fazer aqui já massa de lasanha. Viu como essa massa tá bem descansada? Ela não tá voltando. Se você não deixar descansando, ela vai voltando para você cada vez que você utiliza o rolo. Pronto. Aqui tá ótimo. Aí eu vou mostrar a vocês uma forma para vocês cortarem. Aqui nesse caso eu vou fazer um talharinho. Faz o rolinho. E corta na largura que você quer. Pode ser mais fininho, que vai ficar parecendo com espaguete, pode ser mais largo. Aqui. O que você achar que é pequeno, com os da ponta, você pode pegar as duas pontas e juntar, para não precisar de abrir de novo. Aperta, que ela une. E ó, como é fácil de abrir, tá vendo? Junta um no outro. Aperta. E aqui você já tem um pronto. E os do meio só é abrir. Agora não deixe enrolado. Na Itália, as nonas, elas fazem com várias pessoas. É um trabalho muito gostoso, tem que ter esse cuidado. Aqui você pode ir colocando num pano enfarinhado e sua massa não vai grudar. Pronto. E vocês entenderam, né? Olha que lindo. Olha o tamanho que vai ficar essas massas. Só é abrir agora e eu vou fazer isso com ele todo, tá bom? E como eu falei, vocês já tiveram aqui, a aula é para talharinho, que é o macarrão que eu vou fazer. Mas aqui vocês já viram também que dá para fazer lasanha. Eu vou abrir só aquela metade de massa. Essa massa eu vou guardar a outra parte que eu cortei, porque pra mim essa quantidade é suficiente, metade dessa massa que eu fiz. Claro, na minha casa são 2 pessoas. E eu vou mostrar a vocês também a quantidade que rendeu no final. Aqui ó, última massa aberta. Façam isso. Apertem a massa quando você estiver fazendo esse rolinho, caso vocês queiram cortar dessa forma, que é para facilitar. E não deixem de colocar farinha, porque é isso que vai garantir, ó. Tá vendo a farinha? Vai garantir que ela solte. Então aqui eu vou repetir o mesmo processo. Se, no caso aqui, essa massa ficar, que eu vejo que está muito distante, eu corto, depois emendo e abro de novo. E essa massa que eu vou guardar na geladeira,
Como eu disse, dá para fazer vários modelos de macarrão e ela pode ficar na geladeira por até 5 dias. Ou você abre, separa com um plástico, uma massa da outra separada por um plástico, como aquelas massas que a pessoa compra pronta de pastel. E pode congelar. Aí você faz outra hora que você queira. E aqui é a mesma coisa. Como eu falei, é a farinha que vai garantir que sua massa abra. Olha a quantidade de metade daquela massa que a gente abriu, tá vendo? Então pra mim aqui é bastante, porque só é meu esposo. A outra parte eu vou guardar na geladeira. É normal que ela escureça se você colocar na geladeira, certo? E se você deixar muito tempo assim em temperatura ambiente, ao ar livre, ele vai ressecar. Por isso que muita gente usa um varal. Faz um varal e coloca lá, porque resseca. É como um macarrão que você compra, só que seco, e esse aqui é fresco. Se colocar na geladeira, ele vai se manter úmido, como aquele que a gente compra na parte dos frios, na parte onde fica manteiga, requeijão, né, que a gente compra os raviolis, aquela coisa toda. Então tá aqui a nossa massa fresca. A indicação é a mesma de sempre, bastante água, sabor do mar, fervendo bastante. Não coloque óleo na água, que isso é um erro, isso vai afastar o sabor do molho que você for usar. O molho também é a gosto. Provavelmente vocês vão ver na capinha, porque aqui eu vou fazer com molho de carne moída. Mas pode fazer no alho e óleo, pode fazer um molho picante. O molho aí é a gosto de vocês, certo? 3 minutos é o mínimo e suficiente. Mas aí também vai no gosto de vocês. É uma massa deliciosa. Vocês viram que eu coloquei os meus acréscimos, né? Que foi o azeite e um pouquinho de sal. Mas você pode não colocar, só o ovo e a farinha é suficiente. É maravilhoso. Façam massa fresca em casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem muito, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E se vocês quiserem mais modelos de outros tipos, né, como o ravioli, que eu já falei, massa de lasanha, massa fresca, com sabores, colorida, deixem aí nos comentários que a gente volta aqui para fazer, tá? É isso. 3 minutos no mínimo, porque é para cozinhar a farinha. E lembrem que tem ovo cru aqui. E é o suficiente também, porque ainda vai o molho, tudo isso. Mas a partir daí é por conta de vocês. Olha que maravilha. Que massa maravilhosa. Aí vocês podem guardar do jeito que a gente compra o talharinho. Bota na mão aqui, bem enfarinhado, que é para não grudar. E delicadamente você solta. E aí você faz o ninho. E bem enfarinhado, ele não vai grudar de jeito nenhum, só vai ficar amassadinho. Aí eu indico que vocês deixem assim ou num varal. Olha que maravilha de massa. Gostaram da receita? Prestaram atenção nos ingredientes? Viu como é fácil? Eu procuro focar ao máximo em poucos ingredientes e com culinária que você possa fazer em casa. Então é muito importante que vocês ativem as notificações para sempre que eu postar um vídeo vocês serem avisados, certo? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.